Estamos estudando o livro O Nosso Lar e já faz bastante tempo, já há muitos anos, nós lemos e relemos estas obras e eu me impressiono como é que eu deixo passar aspectos tão relevantes dos textos, porque como a literatura é em forma romanceada, nós às vezes ficamos extremamente interessados na história e esquecemos de prestar atenção em algumas lições extremamente importantes, como tem sido o meu caso. Esse capítulo que nós vamos analisar hoje, assim, e é uma análise bem perfunctória, é o capítulo número 30. O título é Herança e Eutanásia. Neste capítulo, nós vamos encontrar coisas assim extremamente relevantes, mas tem alguns pontos que me parecem muito importantes. Um deles, é claro, é sobre o drama que é para o espírito a eutanásia. Como todos devem saber, o espiritismo é absolutamente contrário à eutanásia, absolutamente contrário. Essa chamada de morte piedosa, na verdade, causa um trauma muito grande nos espíritos e raros são os espíritos que estão preparados para, assim que percebem o que aconteceu, que houve um apressamento do seu desencarne, raros espíritos aceitam isso bem. Muitos ficam revoltados, outros se tornam vingativos mesmo. Então, por isso, não deve passar pela cabeça de nós espíritas de modo nenhum. Eu acho que isso não deve passar pela cabeça de ninguém que acredita em Deus, mas para o espírita de modo especial, deve-se considerar que a eutanásia é uma forma de apressar o desencarne natural e claro que isso é contrário às leis de Deus. Nós não estamos falando de quando o médico constata que já houve a morte cerebral e já não existe mais vida racional naquele corpo, é só a vida orgânica, não é este o caso. Neste caso, nós sempre aconselhamos que o médico deve já desligar os aparelhos e não manter aquele corpo vivendo artificialmente, que isto não é uma boa prática. Mas uma vez que o espírito ainda está ligado ao corpo, uma vez que ainda há atividade cerebral, deve-se manter, deve-se aguardar o desencarne que ocorre naturalmente. Estou salientando que sou contrário à manutenção da vida artificial, completamente contrário. Nós vivemos enquanto nós temos energia vital para viver. O nosso organismo, ele sobrevive naturalmente com base nas energias vitais que nós adquirimos ao nascer. Então, portanto, não vamos jamais aconselhar a eutanásia e também não vamos aconselhar a manutenção de corpos vivendo artificialmente, que não tem o menor sentido. Uma vez que o médico constatou a morte cerebral, o nosso conselho é que deixe as coisas acontecerem naturalmente e não forcem a vida artificial. Ela também é prejudicial ao espírito que, se ainda estiver naquela fase de que ele não consegue se libertar e ele ainda está preso àquele corpo e ele não tem como retornar ao corpo, porque o corpo já está imprestável, o cérebro já morreu, e ele fica ali preso porque o corpo está vivo, ele fica na esperança que o corpo retorne, e isso vai causar um sofrimento desnecessário e imensamente longo para aquele espírito. Então, tudo tem que ser de acordo e na conformidade da natureza. Bom, feitas essas considerações iniciais, me parece agora interessante nós analisarmos o capítulo 30 do livro Herança e Eutanásia, onde o André Luiz começa contando que uma jovem de nome Paulina vem procurar ali no setor de regeneração a enfermeira, que é a enfermeira-chefe, que se chama Narcisa, porque ela quer saber notícias do pai.
E o André Luiz descreve essa moça de uma maneira interessante. Raramente ele faz isso. Vou ler. Não decorrera 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Narcisa apresentou-a delicadamente. Agora, vamos atentar para alguns detalhes importantes. O pai dela havia desencarnado e estava sendo tratado ali nas câmaras de regeneração. Ele havia sido vítima de eutanásia. Quem provocou a eutanásia foi o filho, que era médico. Mas o pai está numa situação terrível de mágoa. Ele está odiando o filho que provocou a eutanásia. Mas eu gostaria que nós atentássemos para alguns pontos importantes. Vejam só. Esta jovem que o André Luiz descreve assim tão detalhadamente, dizendo que ela tinha uma beleza angelical, os traços fisionômicos eram muito leves, né? Por que ele está falando isso? Porque ele quer chamar a atenção que se trata de um espírito muito elevado, um espírito que tem um grande trabalho no nosso lar. Tanto que a Narcisa fala o seguinte: mande-a entrar sem demora, ela tem permissão da ministra, visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Nós podemos ver, então, que o trabalho principal desse espírito não é a reconciliação da família. Ela abriu mão das suas horas de folga, do seu repouso, para ir tentar fazer com que houvesse uma reconciliação entre os seus familiares. Então ela está buscando, nesses momentos que ela poderia estar descansando, ela está buscando fazer com que os pais, os irmãos se reconciliem, mas não está adiantando nada. Mas olha só que interessante. O André Luiz, a gente vê no início desse livro que ele desencarna e passa 8 anos nas trevas. Aqui no caso, aparentemente, esse senhor, ele desencarnou e foi imediatamente para as câmaras de regeneração. Por quê? Por conta da proteção e do favor desse espírito angelical, que na Terra foi uma filha dele, que certamente morreu com pouca idade, porque os irmãos, são 4 outros irmãos, ainda estão vivos e brigando pela herança que o pai deixou. Então ela, como era um espírito angelical, um espírito de alta evolução moral, desencarnou rapidamente e aí está aqui agora tentando fazer a conciliação entre o pai e o irmão que provocou a eutanásia. Mas não está adiantando o fato que esse senhor está lá nas câmeras de regeneração. Desencarnou e rapidamente foi acolhido. Meus irmãos, vamos prestar muita atenção nesse detalhe, porque ele é de importância extraordinária. Esse senhor que desencarnou está revoltado, está nervoso. Vejam só as palavras que André Luiz reprisa aqui. Como é que ele se refere? A menina, a jovem, pergunta: papai, o senhor sente-se melhor? Ai, ai, gritou o doente em voz estentórica, não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento, ainda o vejo a meu lado, ministrando-me o veneno mortal. Esse infame é o filho dele. Tanto que a moça fala: não diga isso, papai. Lembre-se que Edelberto entrou em nossa casa como um filho enviado por Deus. Meu filho? Nunca, nunca. É um criminoso sem perdão, um filho do inferno. Nós podemos notar aí que o ambiente
para o qual esse senhor foi levado não estava fazendo nenhum efeito na sua condição de tranquilidade emocional. Por quê? Olha a descrição que o André Luiz faz dele. Olha só. Em minutos após entrar no ambiente, tinha diante de mim um velho de fisionomia desagradável, olhar duro, cabeleira desgrenhada, rugas profundas, lábios retraídos, inspirava mais piedade que simpatia. Vejamos então se vale o fato de nós desencarnarmos e já sermos socorridos. Não resolve. Por quê? Porque o que vai contar é onde está o nosso tesouro, é o que Jesus nos diz. O nosso coração está onde está o nosso tesouro. Por quê? Porque nós não estamos felizes num lugar porque esse lugar é maravilhoso. Nós não estamos felizes porque as pessoas nos amam, não. Nós estamos felizes ou infelizes se nós estivermos próximos do nosso tesouro. E no caso desse senhor, o seu tesouro era o patrimônio que ele adquiriu na terra, não era a esposa, não eram os filhos que ele teve. Prestemos atenção. Olha, essa é a filha falando para o pai. Nem sempre sabemos interpretar o que seja benefício no capítulo da riqueza transitória. Se o Senhor assegurasse o futuro dos nossos, garantindo-lhes a tranquilidade moral e o trabalho honesto, seu esforço seria de valiosa previdência. Mas, às vezes, papai, costumamos amealhar o dinheiro por espírito da vaidade e ambição, querendo viver acima dos outros. Não nos lembramos disso, senão nas expressões externas da vida. São raros os que se preocupam em ajuntar conhecimentos nobres, qualidades de tolerância, luzes de humildade, bênçãos de compreensão. Impomos a outrem os nossos caprichos, afastamo-nos dos serviços do Pai, esquecemos a lapidação do nosso espírito. Ninguém nasce no planeta simplesmente para acumular moedas nos cofres ou valores nos bancos. É natural que a vida humana peça o concurso da providência, e é justo que não prescinda da contribuição de mordomos fiéis que saibam administrar com sabedoria, mas ninguém será mordomo do Pai com avareza e propósitos de dominação. Tal gênero de vida arruinou a nossa casa. Olha que coisa fantástica. O pai, aquele senhor que está ali, desesperado, nervoso, tudo que ele quis na vida foi amealhar patrimônio. Ele não estava realmente interessado na família, nem no bem-estar dos filhos. Ela continua. Debalde, noutro tempo, busquei levar socorro espiritual ao ambiente doméstico, enquanto o senhor e a mamãe se sacrificavam por aumentar haveres. Amália e Cacilda esqueceram o serviço útil, ou seja, enquanto os pais trabalhavam, ganhavam aquele monte de dinheiro, as filhas esqueceram que elas tinham que ser úteis e trabalharem. E ela continua, e como preguiçosas da banalidade social, encontraram ociosos que as desposaram, visando a vantagens financeiras. Agenor é outro filho do Senhor. Agenor repudiou o estudo sério, entregando-se a más companhias. Edeberto conquistou o título de médico, aliando-se por completo da medicina e exercendo-a tão somente de longe em longe à maneira do trabalhador que visita o serviço por curiosidade. Todos arruinaram belas possibilidades espirituais, distraídos pelo dinheiro fácil e apegados à ideia da herança. Então, nesta circunstância, nós vemos que o tesouro deste homem perturbado, apesar dele estar sendo socorrido logo após o desencarne,
apesar de ele estar entre pessoas maravilhosas, apesar da filha angelical, diz André Luiz, estar ali com ele não se incomoda com isso. Ele está com ódio do filho, porque o filho privou de mais alguns minutos na terra, onde ele convivia com o que ele realmente gostava, onde ele estava próximo do seu patrimônio material. A esposa hoje estar num hospício, os filhos estarem em luta, isso para ele não importa. O que importa para ele? O patrimônio. E ele levou alguma coisa? Não levou nada. Se ele tivesse vivido na Terra mais um mês, mais um dia, mais um ano, mais 10 anos, o que teria adiantado isso? Não adiantaria nada. Então, portanto, meus amigos, acho que a grande lição que fica para nós, né, nesse capítulo, entre tantas outras, né, que a gente, cada vez que lê, de cada parágrafo, nós tiramos uma lição, é que nós devemos sim nos preocuparmos com os nossos filhos, mas devemos nos preocupar em lhes transmitir a ideia do trabalho, transmitir-lhes a ideia de que eles devem amar a vida, amar as pessoas e, quanto possível, sacrificarem-se pelas pessoas que se cercam, né? Entregarem uma parte, pelo menos, do seu tempo para fazer o bem para a comunidade onde vivem, enfim, passar para os filhos a ideia da renúncia, a ideia do esforço, que todos nós estamos na vida para evoluir a partir do próprio trabalho, do próprio esforço, e que ninguém tem obrigação de deixar nada para ninguém, nem os pais deixar nada para os filhos. Quantas vezes nós vimos filhos mal agradecidos, reclamando da herança dos pais, porque está dando trabalho para entrar na posse da herança. Os filhos não conseguem, muitas vezes, compreender sequer que eles estão recebendo uma dádiva, algo que eles nem tiveram que trabalhar para conquistar. Então, por isso, vamos ter em mente, vamos tentar fazer com que as nossas vidas sejam mais próximas dos nossos filhos do que do patrimônio pelo qual nós nos sacrificamos tanto para obter, e depois de obter a gente passa a vida inteira se sacrificando para manter, e de repente nós desencarnamos, voltamos para o mundo espiritual e não levamos nada. Por isso, meus irmãos, vamos lembrar de Jesus. O nosso tesouro está onde, aliás, o nosso coração está onde está o nosso tesouro. E isso vai decidir a nossa felicidade aqui na Terra e a nossa felicidade depois que nós deixarmos a Terra no mundo espiritual. Que Jesus nos abençoe a todos, abençoe você que está ouvindo, abençoe aquele que vier a nos ouvir. Se você gostou, por favor, peço que divulgue essa mensagem. Enfim, vamos procurar fazer das nossas vidas uma vida de apoio, um degrau para a vida daqueles que nos acompanham, dando vazão ao processo da evolução do Espírito. Que Jesus nos ilumine a todos.